Se você tem um paciente doente, nossa irmã Carla nos ajude. Como que um médico doente cuida de um paciente doente, Carla? Mais provável que o médico peça um atestado. Se for funcionário público, mais fácil. Ele não tem condições de cuidar. Um enfermeiro doente não cuida do outro doente. Como que uma igreja doente vai abençoar, vai interceder com força, vai pregar um evangelho verdadeiro e genuíno a uma nação ferida, machucada, corrompida? Quem vai falar de paz? Quem vai falar de amor? Quem falava de salvação e de bênção e de cura aos reis eram os profetas. Quem tinha a palavra de Deus para a nação eram os profetas. Hoje nós não temos este profeta como no Antigo Testamento: Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés. Hoje nós temos a palavra e a obra que Cristo já fez na cruz, e o Espírito Santo para capacitar a sua igreja. Capacitar a sua igreja. Por isso que eu acredito que é dever da igreja falar sobre política não partidária, mas uma política como deve ser uma política correta, assim como Daniel fez, assim como José fez. Me entende? Como Esther fez. Como Paulo exortou as autoridades e orou e intercedeu por elas. Temos que ter uma igreja saudável para ter um país saudável. Não pode um cego guiar outro cego, que os dois cairão. E se talvez o país tenha caído para o buraco, talvez é porque a igreja tenha sido cega por um tempo. E eu acho que uma das piores maneiras da igreja ser cega é quando ela não olha para fora das suas portas e fica com o olhar apenas para dentro de si, cuidando dos seus próprios programinhas, esquecendo de cuidar de quem está ferido. Fica fazendo carinho na cabeça de gente boa e esquece de cuidar do machucado, dos feridos. Só que espiritualmente, esses que aparentam ser bons, saudáveis, na verdade também são doentes, porque são cegos, espiritualmente falando. Diante desse texto que abrimos em Crônicas e Pedro, deixa um marcador aqui em cada. Deixa só no primeiro. Nós fizemos uma divulgação de uma imagem com o título da mensagem de hoje. Eu quero que coloque aí no texto, se for possível, Gui. Sempre que tiver uma imagem, é bom que esteja na parede, para a gente reforçar a mensagem. E o pastor usou uma imitação aí do que a Rede Globo fez nessa campanha eleitoral, aquela campanha das pessoas mandaram o vídeo, que era a campanha do O Brasil que eu quero. E aí, brincando com essa frase, eu fiz a igreja que eu quero. Que igreja você quer? Eu usei a palavra, e no tempo da primeira pessoa do singular, eu, para poder fazer uma imitação ao que a Globo fez. O Brasil que eu quero, mas a igreja que eu quero. Porém, o correto dessa frase, biblicamente falando, não é na primeira pessoa, é a igreja que Deus quer. Amém?
Se a igreja que você quer é a mesma que Deus quer, amém. É assim que devemos sonhar e trabalhar. Que a nossa igreja seja a mesma igreja que Deus quer. Eu só mantive na imagem o eu para brincar com a frase, mas o sentido de hoje é a igreja que Deus quer. Porque talvez a igreja que você queira, a igreja que você quer, não é talvez o melhor. Né? Se nós, como filhos, dissermos para Deus o que a gente quer e Deus obedecer a gente, né? No aspecto de que, não, você está certo, meu filho, é isso mesmo. Imagina você obedecendo, fazendo tudo que seu filho pede, que seu netinho pede. Nós não sabemos nem fazer oração, diz o Senhor Jesus. Vocês não sabem o que vocês pedem mal, porque pedem para os seus próprios prazeres. Provavelmente a igreja que você quer é a igreja que seja do seu jeitinho, que faça bem para você, e não aquela que você precise. Talvez o remédio que você queira, né, seja aquele metiolate que não dói, né? Seja aquele remedinho com sabor cereja, moranguinho. Hoje em dia está fácil cuidar de criança, porque todo remedinho tem sabor infantil gostosinho, metiolate já não dói mais. Está fácil cuidar das crianças, porque os remedinhos, antigamente não, meu filho, o negócio doía. Mãe, eu quero morrer, mas não passa metiolate não, pelo amor de Deus, mata logo, mata. Não passa isso não. Né? Os mais novos não sabem o que é isso, né, Isabela? Você não sabe o que é metiolate com dor, ou sabe? Não sabe. Aí, Paulinha, compra um, vê se acha. Só para ela desconhecer o drama, né? Saber o que é sofrer. Né? Aí tinha uns pais ignorantes que quando não tinha, jogava álcool puro. E não é esse álcool de hoje 10%, que não serve nem para acender churrasqueira. Álcool antigamente parecia que era álcool combustível que jogava em casa, então tudo ardia. É terrível. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós, humanamente falando, e muito menos espiritualmente. Porque quando a gente faz oração, a gente pede para o nosso prazer, para nos satisfazer o ego, os nossos anseios, as nossas necessidades, e que talvez não sejam reais. Deus sabe o que é real para a nossa vida e para o nosso coração. A igreja que Deus quer. Não dá para a gente falar tudo num sermão, então a gente vai restringir aí a um bom critério presbiteriano de 3 pontinhos, e vamos ficar com o primeiro sentido, que é uma igreja santa convertida. Pastor, é redundante esse negócio. Como uma igreja santa e convertida? No verso de 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Ué, mas ele não está falando já para o seu povo? Por que esse povo precisa se converter dos seus maus caminhos? Esse povo que tem um se aí, uma condição. Se o meu povo que se chama. Então Deus já está colocando aqui uma condicional, que tem gente que se chama de crente, mas não é. Tem diz que se chama presbiteriano independente do paulista, mas é fachada. Tem gente que se diz evangélico, mas não é. Essa semana até conversando com o presbítero Marcelo, falando, tinha um rapaz que era evangélico. E com todo respeito aos queridos da Igreja Católica Romana, mas nós sabemos da nossa diferença teológica. Aí ele falou assim, eu já fui da Igreja Evangélica, agora eu voltei para a Igreja Católica, eu sou de lá. Conversando com o nosso presbítero, falei, esse cara não se converteu.
a doutrina protestante presbiteriana, ele não sabe. Ele passou pela igreja, mas o evangelho não mudou o coração dele. Tem gente que passa pela igreja, mas o evangelho não passa pelo seu coração. Por isso, para mim, igreja e conversão são coisas diferentes. Convertido a Cristo não precisa nem estar na igreja. Só que duvido, um convertido a Cristo não está. Mas, em tese, ele não precisa estar na igreja. Como o inverso também é verdadeiro. Tem gente que está na igreja e não é convertido. Por isso que o profeta diz aqui, a palavra de exortação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar os meus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos. Precisamos nos converter, acabar com os maus caminhos. Isso é santidade. Santidade. Só que se não tiver confissão e se humilhar, se não se humilhar, não há confissão de pecado. Se não humilhar, não tiver confissão de pecado, não tem santidade. Nós precisamos ter coração sincero e dizer: me perdoa, Senhor. Me perdoa, irmãos. Me perdoa, pastor. Me perdoa, professor da escola dominical. Me perdoa, esposa. Me perdoa, marido. Me perdoa, filho. Como eu sempre tenho dito aos pais, ensina perdão aos filhos pedindo perdão a eles. Quem disse que você nunca fez nada errado contra os seus filhos? Às vezes fazemos. Disciplinamos erradamente. Eu que tenho 2 lá em casa, tem hora que era para dar surra em um, eu dou a surra no outro, erro. Aí eu vou para aquele que apanhou errado e tem que pedir perdão para ele. E voltar a dar um corretivo para o primeiro. Já aconteceu mais de uma vez, infelizmente. Porque quem está falando com vocês é um pecador, um errado, um ser limitado. Às vezes a gente se perde no meio da bagunça. E eu já ensinei para os meus filhos pedir perdão, porque eu pedi perdão para eles. Espero que ele tenha aprendido. Porque a gente ensina não é falando, é fazendo. Mas coração arrependido. Aí o que acontece? Eu, naquela situação, me santifiquei, porque eu pedi perdão. Confessai seus pecados uns aos outros, e vos será perdoado. Ponto. Santificado. Pediu perdão, está perdoado. Está santificado. Meus irmãos, nós temos que ter coração aberto para pedir perdão. Marido e esposa. Perdão. Perdão. Você acha que você nunca errou com o teu marido, com a esposa, com o namorado, com o noivo, com a noiva? Meus jovens queridos. Nunca aconteceu mesmo. Nós vamos fazer 3 casamentos, um seguido do outro. Vai ter uma turminha bonita aí. O povo está doido para casar. Né? Ministério #encalhado não. Né? #encalhado não. Então, nós precisamos pedir perdão para o noivo, para a noiva. E esse casamento vai começar torto já? Não, vamos começar redondo. Vou falar desse negócio com vocês. Tem coisa para pedir perdão, pede agora. Para começar reto, santo. Não deixa para enganar, não sabia disso. Olha, casou comigo e nem me contou esse negócio sem vergonha. Vamos contar logo. Verdade, sinceridade, pureza. Ah, povo. E o que eu gosto da palavra de Deus é que as exortações que Deus dá, não dá para o ímpio. O ímpio primeiro tem que se converter. Ele não vai exortar um ímpio, falar de fidelidade para marido ímpio, porque ele é ímpio. Ele não está nem aí para fidelidade, ele quer trair mesmo. O negócio dele é quantidade. Agora, para o povo de Deus, ele exorta. As exortações bíblicas são para nós, povo de Deus, porque ele quer que a gente ande no caminho. Então, quando você vê algum texto puxando a orelha, fala, é para mim. Porque Deus Pai corrige os seus filhos. Santidade, ele não fala para o ímpio, ele fala para o crente, para o povo dele.
Deus espera o óbvio de sua igreja, seu povo comprado e remido com o sangue de Cristo na cruz. Isso é sério, não é brincadeira. Não se deve brincar de cristão. Uma igreja convertida a Cristo é óbvio, mas como assim uma igreja convertida a Cristo? Mas não é tão óbvio assim na prática. Não tem sido em nossos dias, pois confundimos igreja de Cristo com denominação, com frequentar um culto. Alguns precisam disso, infelizmente, próximo de nós. Uma igreja convertida, uma igreja cristã autêntica. O pastor que eu tenho feito discipulado com ele de Santo André, ele tem usado um termo redundante, mas ele fala, infelizmente precisamos fazer isso. Precisamos de uma igreja bíblica. É redundante, parece ridículo falar isso. Mas tem sido necessário essa afirmação de uma igreja bíblica, porque nós temos visto igrejas que têm feito coisas que não são bíblicas. Por isso se faz necessário uma frase teoricamente desnecessária, uma igreja bíblica. Um cristão bíblico. É desnecessário falar isso, né? Mas como a nossa igreja, a igreja cristã brasileira tem sido doentia nos últimos anos, ela não tem sido bíblica. Por isso essa frase se torna necessária. Cultos bíblicos. Já pensou nisso? Nós precisamos de cultos bíblicos. E graças a Deus aqui tem sido. Aleluia por isso. Mas você sabe do que eu estou falando, do que roda por aí. Precisamos de cultos bíblicos. O que é um culto bíblico? Um culto em que há oração de confissão de pecado, onde há louvor a Deus, onde a palavra é lida, entendida, onde a palavra é pregada e onde o centro do culto é Cristo e a sua palavra. Tudo que for fora isso não é um culto bíblico. Adora-se a Deus, centralidade em Cristo, na sua palavra. Segundo, nós precisamos entender o que Cristo quer para a sua igreja. Primeiro, uma igreja santa e convertida. Segundo, uma igreja que ora. Se ela crê em Deus, confessa Jesus como seu Salvador, tem vivido um arrependimento, pedindo perdão dos seus pecados, uma igreja santa, então ela ora e se prostra diante do Senhor. O verso 14 nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a face de Deus em oração. Deus em Cristo Jesus começa nos ensinando na oração dominical, Pai Nosso, e toda vez que eu falo de oração, eu penso na pessoa de Cristo, que sendo Deus, Filho de Deus, orava, clamava ao Pai. Parece óbvio que é desnecessário Cristo orar. Cristo Jesus não precisava de orar, porque Ele era Deus. O óbvio era Cristo não orar, mas Ele orou, porque Ele também tinha fraquezas, era homem, e como homem Ele padeceu, sofreu, no Getsemane sentiu angústia, dores, no corpo e na alma, e Ele clamou ao Pai. Lucas 22, 39, quando Jesus está no Getsemane e diz que chamou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vamos ali mais adistante orar, e diz o texto, e Cristo foi orar como de costume. Como de costume. Você tem o costume de orar a Deus? Hoje na escola dominical fiz a pergunta para os nossos jovens. Você ora todos os dias a Deus, um tempo devocional de parar. Pastor, mas tem uns crentes que tem umas desculpas
esfarrapado, fala, pastor, mas a gente ora a Deus o dia inteiro, né? Orar sem cessar. Olha que bicho sem vergonha. Mas, pastor, mas a gente ora em mente assim o dia inteiro. Orar sem cessar, né? Ainda vem com o versículo bíblico para jogar na nossa cara ainda. Mas, irmãos, eu digo que o nosso nível de, posso dizer assim, eu não gosto de nível de espiritualidade, mas a nossa espiritualidade, ela, se pudesse ser medida, é com o tempo que a gente dedica a sós com Deus. Quanto tempo você dedica na presença de Deus? Falamos alguns cultos atrás sobre espiritualidade, intimidade com Deus, e quando eu falo de intimidade com Deus, eu me lembro dos namorados. Namorado é um povo desesperado para se ver, para se encontrar. Depois que casa, enjoa. Misericórdia, irmão. Você é um casado apaixonado ainda? Você é os que já fez 40 anos de casado, 50 anos de casado, é apaixonado? Os novos nem se fala, né? Mas, irmãos, nós temos que ser, porque esse fogo, esse querer, essa paixão, essa temperatura mais quente, nos diz o quanto a gente quer estar perto. E o quanto você quer estar perto de Cristo. Se você tivesse um número para ligar para Jesus, quantas chamadas você faria com Ele por dia? Aí você fala assim, Jesus, o meu Wi-Fi está ligado com Jesus o tempo todo. Aí você abre lá o WhatsApp dele com Jesus, não tem nenhuma mensagem. Mas ficou ligado o dia inteiro. Essa é a desculpa do orar sem cessar. Está ligado, mas não fala. Então, eu quero dizer, quanto tempo você parou para escrever uma mensagem para Jesus? Jesus, agora vamos fazer um PV aqui, ó, um privado aqui. Eu, senhor, um papo reto. Ó, meu marido, não sei se está merecendo perdão, não. O negócio está difícil. Está merecendo a bicuda no pé. Confessa para Deus que está difícil. Que você não está conseguindo perdoar o marido. Põe esse problema diante do Senhor. Irmãos, e Deus vai responder. Nós precisamos ter um tempo exclusivo com Deus. O tempo exclusivo com Deus nos mostra o quanto nós amamos a Deus e queremos estar perto dEle. Você fala assim, pastor, mas eu vou no culto todo domingo. O culto de domingo é que nem almoço de família. Você só vê sua mãe e seu pai só no almoço de família? Você namoradinho, namoradinha, você só vê seu namorado, sua namorada só no almoço de domingo, enquanto o pai, a mãe chama aquela panelada de frango com macarrão. Você vai ficar de segunda a domingo, a sábado, sem ver essa namorada, só vê no almoço do domingo. Pode? Certo, Wesley? Você só pode ver a Lavínia só no almoço de domingo, hein? Uma vez por mês. Uma vez por semana, perdão. Este é o culto de domingo. Você só vai ver a noivinha no almoço de domingo, que é uma vez por semana. Não, pastor, como é que vai? Tem que ver mais vezes por semana. Tem que falar mais, segunda, terça, quando nós fala todo dia. E com Deus, quanto que nós falamos? Quanto que nos relacionamos com Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você verdadeiramente chama o Deus, de meu Senhor, e Ele de seu povo, você quer se humilhar, confessar os seus pecados e se prostrar diante dEle todos os dias e orar, interceder, orar e orar. Os discípulos oravam, Atos 12:12. Atos capítulo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria,
mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse texto é Pedro, depois de ser liberto da prisão, buscou o seu povo, o seu grupo. Quando ele chega à casa de Maria, lá encontra um povo junto, orando e intercedendo por ele. Uma igreja que orava e intercedia. Ainda em Atos 16, 25, vira aí 2 folhinhas. Atos 16, 25. Texto muito querido de Paulo e Silas na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Muita gente lembra apenas do louvor, que eles louvavam. E porque eles louvavam tão alto e cantavam, os prisioneiros das outras celas também ouviam. Mas não, o texto não fala só de cântico. Fala louvor, cântico e oração. Paulo e Silas oravam e cantavam. Você ora orar é uma coisa que a gente faz quando vai tudo bem e quando tiver coisas más também. Tem gente que tem a tendência de orar quando vai tudo bem e quando vai tudo mal se rebela. Quer saber mais nada. Deus não fez por mim? Agora, para que ser crente? Tem outros que têm a personalidade inversa. Quando está tudo ruim, aí, como diz aqui, a porca torce, né? Aí, meu filho, aí ora, ajoelha, dá oferta, dá uma benção. Está tudo ruim hoje, mas quando está tudo bom, esquece. Tem os dois tipos de gente. Aqueles que buscam a Deus quando está tudo ruim e aqueles que buscam a Deus quando está tudo mal. Mas Paulo era aquele que buscava a Deus quando estava preso e quando estava liberto, continuava na presença de Deus. Buscava a Deus na prisão e fora da prisão. Na dificuldade e na alegria. Nós devemos estar na presença de Deus, assim como o juramento do casamento, na alegria ou na tristeza. Com Deus é assim. Ele é Deus quando vai tudo bem. E quando não está tudo muito bem, Ele continua sendo Deus. E eu continuo adorando ao meu Deus. Vigiai e orai. No texto que Jesus estava no Getsemane com os discípulos, Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para terminar, nosso texto de 2 Crônicas 7. Perdão, de 1 Pedro 2,9, o outro texto. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, olha lá, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo eleito, escolhido, santificado, povo de propriedade de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes de Cristo, daquele que vos chamou. Nós somos uma igreja, que igreja que Deus quer? Uma igreja santa, pura e convertida, uma igreja que ora e uma igreja que faz a obra, que proclama a palavra de salvação, uma igreja missionária, uma igreja que faz a obra de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de Cristo. Falar, proclamar, dizer, aclamar. Não há propósito para a igreja na terra
que não seja a pregação do Evangelho e fazer discípulos, imitadores de Cristo. Assim como Marcos 16:15, ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lutero nos diz o seguinte: a pregação do Evangelho de Deus é um meio de graça indispensável e sinal infalível da verdadeira igreja. É um sinal infalível da verdadeira igreja. Pastor, nós devemos pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho apenas de púlpito aqui na igreja, a gente faz uma parte. Quantos aqui já são salvos e entregam o coração a Cristo Jesus? Vou dizer para os irmãos que a gente imagina de que dos nossos cultos, pelo menos 95%, 98% da frequência, sejam pessoas que já conhecem e têm um amor entregue a Cristo Jesus. Pregar a palavra, nesse sentido, é chover no molhado. Em certo ponto. Obviamente que temos que fazer isso. Mas esse texto que Pedro nos ensina é pregar o Evangelho para transformar a vida de outros. Porque vocês antes não tinham a misericórdia, agora vocês receberam a misericórdia. Então nós temos que levar a misericórdia de Deus para outros. Quem já tem a misericórdia e vai receber misericórdia e recebe misericórdia, está chovendo no molhado. Nós precisamos levar a misericórdia para quem ainda não a recebeu. Nós precisamos levar a palavra para quem ainda não recebeu. Precisamos levar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, para aqueles que ainda estão nas trevas. Precisamos levar luz para quem está no escuro. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo para quem não é sal, para quem está sem sabor e para quem está nas trevas. Para que serve a luz? Se estiver escondida. Nós precisamos brilhar na vida de quem está nas trevas. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja santa, uma igreja que ora e uma igreja que prega a sua palavra. O famoso pastor Billy Graham disse: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Repetindo, Jaci, anota essa aí. Os irmãos que gostam de anotar. Palavra do Billy Graham, pastor americano Billy Graham. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Você não precisa chamar ninguém para vir na igreja. Eu te peço e faça a seguinte estratégia evangelística. Primeiro, ore. Pregue o Evangelho para ele lá na sua casa, lá na vizinhança, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Primeiro, leve a Cristo lá. Depois só traz para a gente batizar. Porque tem muita gente que fala assim: vai lá na igreja. Só que essa pessoa que convida está fazendo isso talvez que o pastor pediu. Fala, vai lá na igreja, mas fala, não vou. Fazer o quê? Ele nem sabe o que ele vai fazer na igreja. Ai, pastor, mas a gente convida tanta gente para ir na igreja, nunca vem. É porque você não está dando um exemplo, você não está pregando o Evangelho. Você não está dando testemunho de Cristo. Aí ele não está com vontade de ir na igreja de gente sem vergonha, de gente que não dá testemunho, de gente que não vive o Evangelho. Aí ele fala assim, eu vou lá na igreja desse pica-fumo aqui? Olha lá, não vou nada. Ser crente assim eu não quero. Quantas vezes você já escutou? E lá na igreja do fulano eu não vou. E lá na igreja, lá na sua igreja, para ser crente igual você, não vou. Gente que trai, gente que bebe, gente que fuma, gente que mais? Que adultera, gente fofoqueira, gente mentirosa, gente intrometida, gente arrogante. As pessoas olham os seus pecados.
e fala, então a gente precisa primeiro levar o evangelho lá. Mostrar o evangelho lá, prega o evangelho lá. Fala de Jesus lá. Depois traz aqui só para a gente fazer a colheita. Que nem diz o capítulo, colheita. Igreja, nós precisamos falar de Jesus lá. Lá é o campo onde se colhe. Os campos estão prontos para a ceifa. Poucos são os ceifeiros. Aqui não é campo, aqui é celeiro. Gostou dessa? Igreja não é campo, igreja é celeiro. Onde se junta os feixes que já foram colhidos. Aqui a gente se junta para fazer aí depois uma vitamina boa, juntou todos os frutos, faz uma bela salada de fruta. Aqui é celeiro, aqui não é campo de colheita. Colheita os campos, ó, ao redor. Os campos. Então nós temos que ser uma igreja onde a igreja, aqui, instituição, é um quartel-general, já que está na moda, a gente vai usar esse exemplo, já que é um quartel-general de treinamento. Mas onde se faz a guerra? É dentro do quartel? Ou a guerra se faz lá fora no campo de batalha? É lá que se ganha uma guerra, não é aqui no quartel. O quartel é escola, é treinamento, é cuidar da arma, é estratégia, é sermos educados nos princípios. Agora, o campo de batalha é lá. Agora tem muita gente que fala assim, você não quer ir lá para o quartel? Eu falo, não vou nada, fazer o que lá? Quartel é chato, tem que bater continência, tem que usar roupinha. O povo fala assim, eu não quero ir para a igreja, é chato, não tem que deixar o cabelo comprido, não pode tingir o cabelo, não pode cortar o sovaco, não tem que usar a saia comprida, não pode isso, não pode aquilo, não é? O povo fala assim da gente, não pode isso, não pode aquilo, é a igreja do não pode. Sabe por que ele pensa isso? Porque é isso que ele vê lá fora, ele tem que primeiro ser ensinado lá, para depois ele vir para cá. Ele não quer ir para o quartel, porque ele não sabe o que é quartel. Ele não sabe o que é igreja. Ele não sabe o que é amor, não sabe o que é aceitação. Sabe por que muitas vezes os homossexuais chamam os evangélicos de homofóbico? Porque isso é o que ele está vendo lá. Mesmo que a gente pregue aqui entre nós, não é assim, mas a gente tem que pregar isso para ele lá. Não é, meu filho. Cristo não é homofóbico. E se algum evangélico for homofóbico, você é pecado ele, fogo fulminante na vida desse crente infeliz. Ele fez errado. Ele precisa se converter tanto quanto você. Você precisa de Jesus e ele também. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Infelizmente, os erros da igreja têm atrapalhado a sua caminhada e nós temos perdido muitas vidas por falta de testemunho e por falta de pregar o evangelho genuíno lá. A gente prega o evangelho genuíno aqui, mas só aqui não basta. Aqui é treinamento. Aqui o general, o pastor, o coronel, o pastor Leandro está dando um treinamento. Espero que os nossos soldados lutem muito bem lá no campo de batalha, porque a nossa batalha é fora dessas paredes. Os frutos estão prontos a ser colhidos, não é aqui dentro. É no dia a dia, é na rua, é no trabalho, é na escola, é fora daqui. Para concluir, meus irmãos, só relembrando, a igreja que Deus quer, uma igreja santa, convertida, genuinamente, uma igreja que ora e busca a sua face, e uma igreja que prega o evangelho a toda criatura. Repetindo a frase do pastor Billy Graham, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Para a gente refletir e concluir, qual é a igreja que você quer? Seja ela, pois, tu a igreja. Seja você essa igreja. Que igreja que você quer? Seja
você a igreja que Deus se agrada. Seja você a igreja que Deus olha e se agrada. Converta-se dos seus maus caminhos, humilhe-se, ore na presença de Deus. Qual é a igreja que Deus quer? Deus quer uma igreja em obediência, santa, em oração, em missão contínua. Deus quer uma igreja em obediência, a santidade, em oração e missão contínua. Sejamos nós esta igreja. Muitos de nós talvez tenham falado algum dia: eu queria uma igreja assim, eu queria que a igreja fosse assim. Eu já vi muitas pessoas saírem das nossas igrejas por fazer críticas a ela. Pastor, eu queria que uma igreja fosse assim. Essas pessoas saíram, foram para outras igrejas e continuaram com a mesma vidinha medíocre. Porque eles trocaram de igreja, mas não trocaram de conduta. Trocaram de igreja, mas não trocaram de coração. Não basta trocar de igreja. Tem que ter um coração prostrado, arrependido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se prostrar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei as vossas feridas. Deus quer coração quebrantado. Deus quer coração humilde. Deus quer alguém que fala: Senhor, me perdoa. Oremos, vamos fazer isso agora?